Mar, que ocorrerá na quarta-feira, às 17 horas, em Curitiba. Né? Então, fica o convite para vocês entrarem em nossas redes sociais, que é Ashray South Brasil Chapter, tanto Instagram como LinkedIn, ou como o nosso site, ashraysouthbrasilchapter.org. Então, era isso que eu tinha para falar, Walter. Acho que podemos passar a palavra aí para o próximo palestrante. Sim, só para complementar, então o professor Pimenta, né, que ele estava tentando entrar, aí ele não conseguiu, ele vai continuar tentando, né? E se possível ele entrará, então ele comentará parte dele, mas nessa gestão, agora acabando daqui a um mês e meio, eu também estou como presidente, não, do capítulo Brasil da ASPRE, que é o restante do que o Felipe comentou. Também teremos o diretor regional da ASPRE semana que vem, dia 24, num jantar aqui em São Paulo. E várias atividades que o capítulo vem fazendo. O professor Pimenta está como chair de refrigeration, fazendo um trabalho, bastante trabalho, não? Entre eles estão as reuniões do comitê, trazer o pessoal para fazer palestras, fazer os webinars, fazer tradução de algumas normas. E o Capítulo Brasil tem trabalhado bastante forte nos últimos anos na parte de refrigeração e tem dado um resultado enorme, não? No mercado brasileiro e a nível regional tem participado também muito bem. Então, o professor Pimenta está representando muito bem esse comitê esse ano e agora a gente vai direto para as nossas palestras. O primeiro que eu vou participar é o Wanderlei, não? Wanderlei, você estava primeiro na lista, com proteção ambiental e humana, estratégias para uso seguro da amônia. Né? O Wanderlei é vice-presidente da Instituto Internacional de Ammonia Refrigeration, é isso? E ele tem acompanhado bastante as atividades da ASPRE, também é membro ASPRE. Bom, então a palavra está com você, boa palestra e obrigado por estar aqui com a gente. Falando também, que esqueci, os patrocinadores dos capítulos, tanto Brasil como South Brasil, muito obrigado por estar aí com a gente, por confiar na gente, por esse trabalho que a gente está fazendo e por todas essas oportunidades de mostrar as marcas de vocês nesses seminários. Muito obrigado e Vanderlei, obrigado. Boa noite, Walter, boa noite, Felipe, boa noite a todos que estão presentes. Em nome do IAR, agradecemos essa nova oportunidade de aqui estarmos juntos, tendo a oportunidade de falar de como é bom e como é seguro usar a amônia desde que usado da forma correta. Agradecemos de verdade que essa parceria no Chapter Brasil, ao qual estou como vice-presidente, ela possa se estender aí por muitos e muitos anos, como acontece nos Estados Unidos e em outros países também. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Vanderlei Jareta, eu atuo há 14 anos na área de ventilação industrial, sempre realizando estudos, buscando soluções tanto para processos industriais, mas também para proteção humana e ambiental em diversos segmentos industriais no nosso país, né? Atualmente eu estou como CEO da empresa Jareta Soluções, que é uma empresa voltada à consultoria, né, de gestão de riscos, tudo que é voltado à gestão de riscos com amônia, então desde projetos, enfim, procedimentos de emergência a gente atua também. E na gestão de qualidade do ar interno, só que focado ao ambiente industrial. Como já o Walter falou, né, estou como vice-presidente do Chapter Brasil. Atualmente estou como pós-graduando em eficiência energética e refrigeração industrial no Instituto Les Energy, né? Estou também, na verdade, concluí uma pós em higiene ocupacional, que é uma área que eu sou suspeito de falar, que eu gosto muito da área voltada à área de segurança, né?
técnico em refrigeração e climatização pela ETP, técnico de segurança do trabalho, gestão, membro também da AIA, da ASHA, PNQAI, do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, certificado pela termografista, certificado pela FLIR, né, pelo ITC da FLIR. Tive a oportunidade também de estar participando aí, contribuindo. Agradeço o pessoal do CREA, da Multa, do IATOS pelo convite, onde nós falamos também do uso da amônia, né? Para que o pessoal consiga entender um pouquinho melhor, algumas pessoas já conhecem, outras não. Gostaria de fazer uma breve apresentação do que é o IAR, quem nós somos, o que nós fazemos, até para que o pessoal entenda a relevância a nível mundial, e não à toa que a Ashore ela é uma das instituições aí a nível mundial, uma associação irmã, né, chamamos assim. Então, o IAR ele nada mais é que é uma instituição sem fins lucrativos, com a sua sede estabelecida lá nos Estados Unidos, tá? E o foco do IAR ele é dedicado a desenvolver estándares, padrões, tanto para fabricantes, para usuários, então procedimentos para que vocês façam um uso seguro e sustentável dos refrigerantes naturais, não só a amônia, tá? Hoje nós estamos aqui falando de amônia, e os membros do IAR, posso me incluir aí neste caso, nós lutamos para que seja feito o uso seguro da amônia, não só por causa da eficiência energética, mas a facilidade do uso e a ampla disponibilidade a nível, né, interplanetário, digamos assim. Estudos aí que nos trazem bastante referências. E agora em 2023 o IAR ele completou, né, 52 anos. E o que o IAR trabalhou durante esses anos? No desenvolvimento de padrões, diretrizes, que eles são reconhecidos, inclusive pelo governo americano, porque o IAR ele é composto, os membros do IAR somos nós, né? Eu digo que é o projetista, é o fabricante, é o empreiteiro. Então tem pessoas ligadas à parte acadêmica, não só cientistas, educadores, tem também estudantes, consultores. Então, cada um dentro da sua particularidade contribui com os estándares do IAR, através de boletins, porque o IAR ele produz muito material relacionado ao uso seguro da amônia, formas, né? Então, é que nem eu falo, pessoal, a gente não precisa ficar reinventando a roda. Nós temos aí muito material, né? Assim como a Asher também traz muita coisa dos Estados Unidos, que já tem um investimento muito forte em pesquisas. E aí o IAR ele acaba estabelecendo esses padrões para o uso seguro. Então, desde você fazer um projeto no sistema, qual o procedimento que eu vou utilizar, qual o material, o IAR ele traz esses estándares para que a comunidade, de uma forma geral, possa usufruir deste conhecimento. Nos Estados Unidos é conhecido como lei, né? E o IAR ele não está presente apenas nos Estados Unidos e nem apenas no Brasil. Tem diversos capítulos em diversos países. Atualmente nós estamos com 2.761 membros, né? Então nós estamos México, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, na Índia, que é o mais recente. Nós temos no Brasil o capítulo que se formou, um capítulo jovem, mas perante aos esforços do grupo, do comitê, a gente vem avançando a cada dia, agregando pessoas que estão participando mais, empresas que estão contribuindo mais, associações, como já acontece em outros países, né, na CARE da Colômbia, a Câmara Chilena, e por aí vai, que nós podemos ver, né, que nos Estados Unidos, em especial, não só a ASHA, a Global Cold Chain, ela também contribui, a RETA, a AST. Então, nós temos aí diversas associações a nível mundial que contribuem também com os estándares do IAR. E hoje no Brasil nós podemos contar não apenas, né, que já foi falado e já tem lá atrás também, a Ashford, de uma forma geral, Chapter Brasil, podemos afirmar também Chapter South Brasil, Felipe e os demais colegas do capítulo Sul e outros capítulos. Então é a nível Brasil, então nós temos o apoio.
sempre buscamos também, com essas associações, estar contribuindo dentro do que nós pudermos. Precisar de compartilhar algum conhecimento específico, alguma informação específica, então existe essa ajuda mútua com foco na segurança. Então, o pessoal fala, poxa, por que vocês defendem tanto o uso da amônia, né? Porque ela tem diversas particularidades que favorecem. Nós estamos vendo algumas delas aqui, não, e foi citado, um refrigerante natural, ele é econômico, ele tem disponibilidade mundial, as propriedades termodinâmicas são excelentes, ele é altamente eficiente perante aos outros fluidos refrigerantes. Não que os outros não sejam eficientes, mas ele tem uma certa vantagem, até porque ele não denigre a camada de ozônio, né? E o próprio odor, ele acaba sendo autoalarmante também, fácil de identificar. Muitas pessoas, às vezes, conhecem a amônia por dois pontos muito interessantes: o uso em fertilizantes e o uso como fluido refrigerante, como nós conseguimos aqui no nosso país, né? Ter o título de praticamente um dos maiores parques industriais com o uso da amônia no mundo, tá? Então nós temos aí, quando, por exemplo, eu vou trazer específico para um setor que eu acompanho muito de perto, tá? O segmento frigorífico, nós estamos falando aí de mais de 5.000 plantas homologadas, catalogadas pelo Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária, fora as fábricas de gelo, as indústrias de bebidas, né? Nós temos aí grandes corporações que utilizam amônia, não só como fluido refrigerante, mas também em seus processos. Olha só a diversidade de alguns desses que nós trouxemos. Então, vai desde a fertilizante, indústria têxtil, farmacêutica e diversas outras aplicações, inclusive a metalurgia, que muitas pessoas desconhecem. Indústria de celulose. Então, a amônia ela está presente no nosso dia a dia. Se nós pararmos para analisar produtos de beleza, de higiene pessoal, que inclusive nós utilizamos em nossos lares, nas nossas rotinas, eles têm lá na base a amônia também. Nós não vamos aprofundar, tá? Por mais que o tema ele é muito interessante, nós vamos focar realmente na questão do fluido refrigerante. Por mais que ele seja excelente e tenha todas essas vantagens, infelizmente o que acaba trazendo muitos transtornos para diversas organizações, eu posso dizer de uma forma geral, organizações não só do governo, né, desde o Ministério Público, nós temos aí grandes companhias, companhias menores, mas essas companhias que utilizam a refrigeração, elas acabam tendo esse gargalo, vamos dizer de uma certa forma. Poxa, tem um monte de vantagem, mas quando vaza, ela acaba me causando diversos problemas. Não à toa que o IAR, lá nos Estados Unidos, em 2004, criou um grupo de trabalho, né, que, que traz como objetivo, que trouxe como objetivo, entender as particularidades desses vazamentos, como que eles acontecem, qual é o perfil dessas empresas, e é um trabalho muito gratificante que foi feito quando nós olhamos os resultados, que nos assemelham em muitas coisas, até o pessoal que de repente faz parte de indústrias frigoríficas, que utiliza amônia como fluido refrigerante, depois fica à vontade de mandar lá no chat se está certo, se está errado, porque é muito interessante como retrata a realidade também no nosso país hoje. Tá? Nós temos contato com pessoas de outros capítulos e é notório que essas informações elas se encaixam também em outros países além do Brasil. Então, como que foi esse grupo de trabalho? Ele atuou para analisar os vazamentos de amônia, como que eles ocorreram. O estudo ele foi feito no período de junho de 2005 a setembro de 2009. Foi uma pesquisa que foi inicialmente, na primeira etapa, direcionada a 500 participantes, são membros do IAR, e foi feito um acompanhamento que é diferente aqui no Brasil. A EPA e o EPA ela faz um acompanhamento e o pessoal tem que fazer esse comunicado. Olha, vazou amônia na minha planta. E aí o banco de dados foi cruzado com essas informações e houve um encontro com 5 empresas do setor frigorífico. E é muito interessante que os dados que nos foram apontados, que trouxeram como resultados, eles não trouxeram que nessas empresas
80% dos vazamentos, né, dessas empresas, elas utilizam mais que 4.535 quilos de amônia. E, coincidentemente ou não, o maior número, né, eu digo coincidentemente ou não, como retrata também algumas particularidades do nosso país, o maior número de vazamentos foi nos frigoríficos, né, de uma forma geral. E dessas empresas, os vazamentos que ocorreram, é muito interessante que nós conseguimos entender aqui que 78% delas ocorreram acima de 45 quilos de vazamento, liberação de amônia. E aí você começa a pensar, pô, quanto isso significa, o que, que pode causar. Infelizmente ou felizmente, a amônia, ela sendo liberada na atmosfera de uma forma equivocada ou de uma forma que venha a ser por alguma fatalidade que ocorreu em algum processo, ela pode sim intoxicar, e essa quantidade que é liberada, ela pode sim vir prejudicar algumas pessoas. E é o mais legal de tudo que tudo isso tem uma, vamos dizer assim, nós temos um diagnóstico de onde, como e o porquê. E olha que interessante que esses vazamentos, 48% deles ocorreram por erro humano. 50% desses vazamentos foi por falha de equipamentos. E 2% eles ocorreram por eventos externos que aqui no nosso país nós quase não temos. No caso de furacões, terremotos, enfim, eventos externos que podem implicar de forma direta e vir a provocar o colapso de alguma estrutura. E desses vazamentos, através do banco de dados do ISEPA, que é o Departamento de Defesa Ambiental dos Estados Unidos, eles ocorreram por falta de manutenção ou atividades de manutenção. Equipamentos que foram feitos a aquisições que não estavam dentro dos padrões mínimos de fabricação, tá? Porque hoje, quando nós falamos de amônia, nós temos aí padrões para tudo. Isso não é o Vanderlei que está falando, isso é uma realidade que existe já de estudos que trazem, não à toa que são normativas, são estándares do IAR, que comprovam todos esses dados. E 10% desses vazamentos, eles ocorreram por alguma expansão ou contração do fluido, superaquecimento, enfim, essas particularidades que podem vir a ocasionar uma liberação da amônia. E o muito interessante é que ambas, né, desses 36% e 36%, eles estão relacionados de forma direta com o ser humano. Não à toa que hoje nós conseguimos falar de forma aberta e com muita segurança que existem hoje 3 atividades principais que nós conseguimos ser muito efetivos para ajudar a prevenir e a mitigar esses vazamentos de amônia, que são os treinamentos, as inspeções, as avaliações e gerenciamento das emergências. Olha só que interessante, né? Que volta novamente, que é onde que nós temos que preparar. Então, o conhecimento, ele faz com que o usuário da amônia na sua planta industrial, ele fale assim, olha, eu não quero esse tipo de equipamento porque ele não tem os requisitos mínimos. Para ser seguro, para minha instalação industrial, nós temos aí dados, né, isso eu posso trazer relacionados à atividade que a gente faz, aonde que tem empresas que chegam a ter prejuízos milionários com uma câmara de estocagem que venha a ter vazamentos de amônia e venha a ficar paradas, centros de distribuição que ficam parados 2 dias, 1 dia e meio, 3, 4, o prejuízo ele só cresce conforme o tempo. Então, quando você tem uma equipe treinada, não só um treinamento para emergências, mas o treinamento para os processos operacionais de manutenção, identificação desses riscos, gerenciando essas emergências. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, poxa, Vanderlei, qual que é o tempo ideal
para que eu tenha realmente segurança em atender, ou dar uma resposta no caso de vazamento de emergência. Muitos seguem o que as normativas trazem. Ah, eu tenho que ter um treinamento um simulado uma vez por ano. Nós sabemos que uma vez por ano, por mais que você é um profissional, uma pessoa diferenciada, infelizmente aquela informação ela acaba se perdendo. E no momento da emergência, se você não está treinado, como no caso, eu uso muito de exemplo a corporação dos bombeiros, eles estão sempre treinando exatamente porque eles realmente, na hora da emergência, eles querem responder de forma muito espontânea. E só existe um caminho, é fazer com que realmente você busque conhecimento e preparo para toda a sua equipe. E todas elas, se a gente parar para analisar o processo de identificação dos riscos de gerenciamento, eles estão todos interligados. Não só pela questão do treinamento, que é onde você faz um procedimento de manutenção com a equipe muito mais preparada, com certeza absoluta, você dificilmente vai ter necessidade de responder uma emergência, porque você já está fazendo um gerenciamento dessa emergência. As inspeções e avaliações de rotina, muitas vezes o pessoal acaba, digamos que, deixando pela, né, muitos falam, é normal, a gente não faz, né? Mas é necessário você criar uma rotina de normalidade, onde as equipes, os profissionais envolvidos no sistema de refrigeração, em toda a planta industrial, ela venha assim ter a capacidade, olha, eu senti um cheiro, vou comunicar ao pessoal de manutenção, olha, estou vendo ali a corrosão do equipamento, aquilo está me chamando a atenção, um barulho que está acontecendo, porque quando a gente fala da estrutura para corrigir as deficiências e planejamento né, de emergências, nós estamos falando lá muitas vezes da ausência de uma manutenção preventiva, que é a identificação preventiva, que antes da manutenção preventiva ela vem, está fazendo uma identificação, pô, realmente eu preciso. Não vai aprofundar nesse tema aqui agora, porque senão nós vamos delongar, né? E é um tema dá aí para a gente fazer algumas palestras. E a parte do gerenciamento dessas emergências é você ter na mão tudo aquilo. Olha, eu tenho equipe treinada, eu sei qual tipo de treinamento, eu sei como que cada um realmente vai responder, respeitando a particularidade de cada profissional que está nesse processo de uma brigada de atendimento a emergências com vazamentos de amônia. É importante diferenciarmos que nós temos a brigada de atendimento a emergências e procedimentos com incêndio, e, entre outros, mas essa particularidade ela é direcionada para a amônia porque ela é altamente tóxica. E a forma mais segura de você conseguir ser efetivo para a proteção ambiental e humana relacionado aos riscos que envolve a amônia é você fazer um trabalho de reconhecimento desses riscos. Quando você tem realmente mapeado todo o seu inventário de amônia, toda a sua planta, todos os procedimentos, toda a particularidade, eu vou até pedir licença para que eu possa estar lendo, né, que a análise de risco trata de um método completo, ordenado, sistemático para identificar, avaliar e controlar. Olha só que interessante, os riscos associados ao sistema de refrigeração com amônia. Então, aonde que nós fazemos um trabalho para identificar os potenciais áreas de preocupação. Identificando, eu ajudo a corrigir essas deficiências para prevenção e eliminação desses riscos. E aí, consequentemente, eu identificando, eu ajudo a planejar essas situações de emergência, porque eu sei que, olha, aquela válvula ela tá com uma particularidade ou procedimento, então nós conseguimos identificar pontos de falhas que vão ser fundamentais nesse processo da análise de risco, que eu costumo dizer que ela é a base. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós vemos diversas empresas que ainda não têm uma análise de risco completa desta forma. Existem documentos que são chamados de análise de risco com algumas simulações de cenários, mas que eles não são uma análise de risco da forma com que deve ser, com que a normativa pede. Não é o Vanderlei, e sim os estándares, as referências que trazem, que é onde você consegue, através da sua matriz de risco, gradar a cada particularidade do processo. Que é onde, Vanderlei, claro, pode falar, Walter. tem 10 minutos. Depois, quando falte 5, eu te falo de novo. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu.
A análise de riscos é mínimo, tá? Isso aqui é só alguns exemplos, tá? Ela é muito mais complexa e muitas vezes o pessoal leva isso muito a pé da letra. Não, é só isso que eu tenho que ter. Não, é muito complexo, porque eu tenho que fazer uma avaliação da integridade. Eu não conheço, né? Vamos dizer assim, quando eu sou chamado para fazer uma análise de risco, eu tenho que fazer todo um levantamento de todo o inventário, tubulações, o que tem de anormalidade e utilizar de meios e ferramentas para que eu possa entregar as informações de forma muito mais precisa, para que o contexto da elaboração, a estruturação desses procedimentos de manutenção, de emergência, eles possam ser realmente mais assertivos. Porque não foge, não é reinventar a roda, e sim seguir procedimentos que existem. Entrar nesses trabalhos de avaliação também dos terceiros, né, que estão mexendo nos sistemas de refrigeração. Qual é o preparo? O quanto eles realmente estão preparados para uma emergência com amônia? Se a gente for buscar mesmo no noticiário, a gente pega aí diversos casos que ocorreram de pessoas que são terceiras acabaram sendo atingidas. Ah, é só terceiros? Não. Mas muitos que são noticiados são por isso, porque eles não estão tão preparados. Por mais que você tenha uma brigada ali, às vezes, que vai dar um suporte, o procedimento que aquele terceiro vai fazer, às vezes, não é o mais seguro. E isso põe toda a sua operação também em risco. A rotina de normalidade, como o pessoal fala às vezes, pô, tá cheirando amônia, é normal. Não, não é normal, pessoal. Tá? Durante o processo, tanto nas manutenções, nas operações, vocês têm ferramentas que hoje nós temos tecnologia no Brasil que você consegue utilizar para realizar manutenções, que você consegue controlar e neutralizar os vazamentos de amônia durante um procedimento de desmontagem de um compressor, enfim, qualquer outro equipamento que venha ter um residual ali de amônia. Fazer todo esse trabalho de auditoria dos documentos que existem. Cadê o manual desses equipamentos? Onde estão? Não tem manual? Né? Então, a parte de documentação, entender todas as particularidades, também é muito importante. E, como eu havia já comentado, essa questão das inspeções visuais. Por quê? Muitas vezes o pessoal não consegue entender que a análise de risco envolvendo os riscos com amônia, ele não é apenas para a empresa, e sim para que ele mitigue através de um padrão de procedimentos, de ações, seja de manutenção, operação, para que você venha a ter impactos não só durante a emergência nos pontos de encontro, em áreas ocupadas, comunidade local, empresas próximas, o meio ambiente, que as plumas, conforme a climatologia de cada região, que é muito importante estar estudando, ela vai mudar. E é comum isso, não é, né? Devido ao diferencial de pressão, temperatura, a intensidade, velocidade do vento, ela também vai mudar conforme a climatologia daquela localidade. E, e é muito importante, até porque a EPA nos traz, né, que 50% desses vazamentos que ocorreram, eles ocorreram em áreas externas. 28% dentro das salas de máquinas e 22% nas áreas de produção. Então, entende como que é importante você fazer a avaliação de integridade mecânica para que você evite que, independente que venha a ser um selo que abriu, independente do que venha a acontecer, ocorra uma liberação. Olha, o quão, né, como fala aqui, o quão selado o sistema e o equipamento está. Realmente seu sistema ele está realmente selado? Você tem acesso seguro às válvulas, equipamentos para realizar procedimentos durante a operação e também durante a manutenção com facilidade? Quem são as pessoas que estão tendo acesso ao sistema de refrigeração com amônia? Quem são esses terceiros? Quem são as pessoas da sua equipe? Elas foram orientadas de uma forma muito breve, então isso tudo é importante a gente lembrar que dentro desses procedimentos de manutenção, de operação, se você fizer alguma coisa que esteja fora da normalidade, ela vai te levar para uma emergência. Por isso que é importante você ter rotina, conhecimento e preparo da sua equipe. E isso, a rotina, ela é muito importante até, olha, mas a norma tal, ela fala que eu tenho que fazer uma verificação anual. Tudo bem, mas nada impede de que quando você estiver ali com a equipe e alguma pessoa passando perto, fazer essa identificação e já relatar para quem tem que fazer alguma coisa naquele sistema. Olha, eu vou fazer uma correção, eu vou fazer algum procedimento
na parada, o que dá para ser feito naquele momento, qual é o risco que a gente corre, tá? Então, é muito importante, e tudo isso tem que estar muito bem documentado, porque é muito comum hoje, né? Nós vivemos num mundo muito bacana, que as pessoas têm direito de ir e vir para todo momento, e assim acontece nas empresas, mas que mesmo que mude de turno, mude de empresa, qualquer outra pessoa que ela chegue, ela tenha conhecimento ou documentação, qual é o histórico, né? Conhecer a carga de amônia, as fichas de segurança, a descrição, como acontece o processo nessa empresa. E tudo isso que nós estamos trazendo devido às pressões, opa, peraí, a pressão ela está subindo aqui todo dia esse horário, o que está acontecendo? Ó, meu compressor está desarmando, o que está acontecendo? Então não é normal as válvulas ficarem abrindo com frequência, não é normal ficar o sistema desarmando a todo momento. Por isso que é muito importante ter todo esse histórico e você gerar esse histórico através desse procedimento também da análise de risco que você implanta, inclusive a parte do sistema de ventilação, né? Que o pessoal fala muito. Como que vê esse sistema de ventilação? Para que ele realmente serve? A equipe tem que estar muito ciente do que ela vai esperar, do que ela pode contar com aquele EPC e do que ela realmente vai estar exposta, né? Hoje nós conseguimos ter tecnologias que neutralizam a amônia no sistema de ventilação, que você evita dela ir para outras áreas, seja dentro da mesma empresa ou seja na comunidade, né? As inspeções visuais, existem padrões para isso, tá? Não é o Vanderlei, e você consegue através da ANSI 6 do IAR estabelecer essas rotinas, né, de inspeção, de teste e manutenção, tem os critérios de onde você colocar lava-óleos, os EPCs, né, a marcação da tubulação para que todas as pessoas que estão fazendo um trabalho, independente de ser um terceiro, ela entenda, poxa, uma linha de corregime, menos 35, linha de gás, de líquido, para onde está indo, para onde está vindo, para saber na hora da emergência, até mesmo a própria equipe da operação, da brigada, fazer a manobra necessária durante a emergência. E hoje nós temos aí, através do IAR, todas essas referências, através dos estándares, através dos boletins técnicos. Então, existem normas que elas são reconhecidas hoje e acreditadas pela ANSI. Então, o padrão já existe, é só apenas ser seguido. E o IAR hoje ele tem 9 normas reconhecidas, né, como eu venho falando bastante, por códigos internacionais. Vanderlei, E 5 minutos. perfeito, meu amigo. Obrigado, Walter. Obrigado a Então, você. é importante essa transparência que ocorre nos códigos, né, nos estándares do IAR, porque segue toda aquela rotina de consulta pública, de questionamentos, como temos aqui no Brasil na própria BNT. E fazer o uso dos manuais também, junto com essas outras normas, esses estándares, para a elaboração do projeto, para a operação, para a manutenção, para a inspeção de todo o sistema de refrigeração. Estamos falando aqui de 9 estándares que eles vão, desde o desenvolvimento do projeto, tem uma norma específica para válvulas, como fazer instalação, comissionamento, procedimentos operacionais, desativação do sistema. Então, hoje nós temos referências técnicas simples, objetivas, simples no sentido que elas já foram descritas de uma forma para que qualquer profissional que tenha interesse, ele possa usufruir deste material, deste conhecimento, para aplicar na sua rotina dentro da sua empresa. Porque os sistemas de refrigeração por amônia, sim, eles podem existir e funcionar sob todas as condições necessárias que nós demandamos, independente do regime de trabalho e aplicação, sem representar os riscos, né, ou perigos. Para isso, tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa instalação, programas de inspeção, teste, né, e manutenção. Opa! E, consequentemente, você consegue atingir os parâmetros mínimos de segurança estabelecidos nos guias do IAR e na norma ANSI do IAR. Ok, pessoal? Então, a amônia ela é segura, ela é possível você fazer, mas existe a metodologia fazer uso dela, só que para isso existe a metodologia deve ser seguida. Desde a base, que é a análise de risco, que é o reconhecimento de tudo que você tem na sua planta industrial. Para isso, a necessidade, muitas vezes, de você, se não dá tempo de estudar e tem uma urgência, contratar um profissional que tenha realmente essa expertise e possa realmente auxiliar de verdade e resolver de uma vez.
E aí, só quando você, de repente, algum ano, algum dia, for mudar layout de uma forma muito expressiva, maquinar, ampliar, e aí sim você faz um adendo acrescentando essas mudanças na própria análise de risco, que você vai ter toda essa rotina na mão. Já vai ser comum ter esses procedimentos e vai ser muito mais fácil. Deixa aqui meu contato para quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer um pouco mais. Vocês percebem que o tema ele é bem aprofundado, nós temos muito a falar, mas quero deixar aqui para todos que sim, é possível fazer o uso seguro da amônia sem ter perigos para as instalações e para a comunidade local e para o meio ambiente. Walter, muito obrigado. Felipe, um grande abraço, obrigado a todos vocês e muito sucesso para os próximos palestrantes. Douglas, me manda uma mensagem, eu acabei de ver assim aqui o teu chat, tá? Me manda se você puder, pega meu contato que eu te passo o link, tudo certinho, para que você consiga, aí a gente consiga conversar e tirar as dúvidas para ter acesso a essas normas do IAR, tá bom? Pessoal, muito É, obrigado e uma boa noite para vocês. é isso Obrigado, mesmo. Anderson. Não, você não vai embora que depois vai ter algumas perguntas aí e já está tendo aí para responder. E no final de todas as palestras a gente fica um pouco mais e conversa com... Se você puder e você quiser, aí a gente fica um pouco mais depois e conversa e responde as perguntas. Igualmente, muito Perfeito. obrigado por estar aqui e por compartilhar um pouco das coisas da amônia e do Instituto e deixar a gente mais tranquilo que a gente não morre só porque está em contato com algum sistema de amônia, sino que eles são bem seguros, se seguirem as normas, não? Exato, morre pela ignorância do conhecimento. Isso aí. Muito bom. E muito obrigado de novo, Vanderlei. E agora Eu que agradeço. temos o Newton, que ele é especialista da Danfoss. Você nos conta um pouco do teu currículo, que a gente não tem aqui o currículo com nós, mas aí você comenta um pouco então, o que você faz dentro da Danfoss, por que a Danfoss é importante dentro do mercado e aí você continua com a sua palestra de 30 minutos, pelo que me passou o professor Pimenta, 30, 35 minutos. E muito obrigado por a disponibilidade de última hora de reemplaçar o Macharão. Não? Eu vi que ele entrou um pouco aqui na live, mas já ele saiu. Então, a palavra Correto. está com você, Newton. Muito obrigado. Certo. Bem, Walter, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né, a Danfoss, né? Como você bem colocou, estou substituindo o Renato Majarão hoje, né? Ele teve um imprevisto e não pode participar. Eu com certeza não vou chegar ao nível de qualidade da apresentação que ele faria, mas vou me esforçar para procurar apresentar dentro dos meus limites de conhecimento, né? A Que eu humildade é acredito ser o mais útil. importante, não? Humilde, tem que Não, ser não, não. humilde. Bem, Isso aí, Newton. um pouquinho do currículo. Eu não preparei, na verdade, um slide, né, de apresentador, porque não estava previsto, mas eu atuo aí, digamos assim, no segmento de refrigeração e ar-condicionado já há um pouquinho mais de 30 anos, né, em diversas funções, tanto na área de projeto, na área de instalação, né, e agora, por último, há 18 anos, né, dentro da Danfoss, aí mais na parte, vamos falar assim, dos componentes e suporte a aplicações, né? Dentro da Danfoss eu trabalhei em diversas posições, né? Tudo que você pode pensar, e atualmente eu estou gerenciando a parte de aplicações para a América Latina dentro do segmento de Climate Solutions, né? Que é onde está aí a parte de refrigeração, ar-condicionado, refrigerantes, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Você também perguntou sobre qual o papel, digamos assim, ou a importância da Danfoss, né? Eu diria que quando a gente olha o tema especificamente de refrigerantes, né,
era um tema que há vários anos, décadas atrás, ele era praticamente estável, né? Era aquilo e ponto final. E a cada dia a gente vê que o que era válido ontem já não é mais válido hoje. A dinâmica, a velocidade da mudança está muito, muito grande, né? Então a gente vai ver durante a apresentação hoje que tem muitos protocolos, regulamentos, acordos, diretrizes, né? E cada vez vai afinando mais o leque de possibilidades, né? Aparentemente vai ficando cada vez mais difícil de se achar uma solução, né? E a gente lembra que para ter uma solução, a gente precisa ter a disponibilidade do refrigerante, seja ele qual for, a gente precisa do conhecimento e da capacitação técnica para saber projetar, instalar, manter, né, essas obras, instalações, e a gente precisa de equipamentos e controles para poder fazer o sistema funcionar, né? Então, nessa parte de componentes, equipamentos, né, que permitam a utilização de um refrigerante A ou B, seja ele natural ou sintético, aí a Danfoss é o core business dela, né? E ela também apoia muito a parte que é a construção de competências, né? Nós temos alguns centros de treinamentos, nós fornecemos treinamentos contínuos de diversos produtos, aplicações, né? Então, digamos assim, a parte de suporte ao mercado para que, digamos assim, a gente consiga sair de uma determinação, de uma legislação, um regulamento, para realmente ter a parte prática num sistema funcionando, né? Seria basicamente isso. Bem, agora eu vou compartilhar a apresentação. Vocês podem me avisar se estão vendo? Tá ótimo. Ok, eu Pode peço começar. perdão por não ter ela traduzida em português, né? Eu não tive tempo de fazê-lo, mas basicamente assim, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de refrigerantes em termos de tendências, não é, digamos assim, uma orientação da Danfoss, né? Uma preferência, mas o que que a gente consegue observar hoje do que tem mais recente, para onde está caminhando as coisas, né? Para servir aí de uma luz, um indicativo, e depois, ao fim, e para fazer isso, inevitavelmente, a gente tem que, num primeiro momento, olhar os grandes blocos econômicos, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na China, porque é realmente dali que é o driver, né? É de onde iniciam as conversas, os regulamentos, as normas, né? E acaba chegando em um momento mais tarde, direto ou indiretamente, para a gente aqui no Brasil, né? A gente vê que hoje muitos dos negócios entre um país e um bloco econômico, ele somente ocorre se o país, ele de uma certa forma, ele for um signatário de certos acordos, né, de certas políticas e tudo mais. O mesmo ocorre também para se realizar negócios com alguns grupos empresariais, né? Então, no final das contas, a gente vê que hoje nós estamos, embora separados, mas muito amarrados, né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. E no final dessa apresentação do que ocorre no mundo, né, nos grandes blocos e países, a gente vai tentar colocar um pouquinho do que a gente está vendo hoje, mais recentemente, aqui no Brasil. Só para tentar fazer um balanceamento aí, né? O quão distante, o quanto do que está ocorrendo lá fora, ou se está discutindo lá fora, se já ocorre aqui no Brasil ou não. Bem, se a gente verificar toda a história, né, aí do que aconteceu e tem acontecido com refrigerantes, a gente está falando aí de em torno de uns 200 anos, né? Então, embora hoje seja foco, né, a gente está falando muito sobre os refrigerantes, os fluidos naturais,
mas eles já existiam lá atrás, em 1834, com a invenção do processo de compressão a vapor, né? E dali as coisas foram se desenvolvendo, né? Até que aqui, por volta de 1930, também junto com a indústria automotiva e puxado pela General Motors, chegou o momento onde eles queriam colocar ar-condicionado dentro de automóveis, né? E aí foi, digamos assim, uma corrida tecnológica, né? E nesse momento começaram as parcerias, né, com a Dupont, né, lá atrás, e aí foi onde realmente surgiu o primeiro refrigerante sintético, o R12, e daí para frente foram se enxergando outras possibilidades e aplicações e tudo mais, né? E aí a família ela foi crescendo, né, com mais alguns refrigerantes sintéticos comercializados, né? Então, em um certo momento, eles acabaram dominando aí a maior parte das aplicações, né? Com exceção de onde se utilizava amônia, que já existia há muito tempo. Por volta de 1970, né, nós nos demos conta de que estava ocorrendo esse processo, né, dos buracos na camada de ozônio, né, e que um dos principais causadores eram realmente, né, alguns dos fluidos refrigerantes. E com isso, né, a gente teve a elaboração aí de protocolos, né, de Montreal, e mais recentemente a gente tem aí outros para redução dos HFCs, e mais recentemente nós começamos a verificar o quão crítico é essa questão aí do aquecimento global. E aqui, novamente, os refrigerantes têm um peso, né? Não tão grande como algumas outras emissões, mas ele tem um peso importante, e aqui onde a gente, digamos assim, começou a ficar mais preocupado, discutir mais e tentar, de uma certa forma, evitar que esses efeitos eles se ampliem, né? E buscando também, ao longo do tempo, reduzir esses efeitos das emissões que já ocorreram. Agora, né, há cerca de 8 anos, nós começamos a trabalhar com os phase-outs também dos HFCs, que são os fluidos que são hoje massivamente utilizados quando a gente fala de refrigerantes sintéticos. E começa agora a questão da discussão e o movimento, né, para os refrigerantes, objetivando sempre o melhor GWP, né, ou seja, um potencial de aquecimento mais baixo possível, né? E aqui a gente tem para frente um pouquinho do que a gente vai ver nos próximos slides, mas o que se está discutindo hoje, né, nos blocos econômicos, e o que possivelmente deve ocorrer, né? Isso é muito importante a gente estar atento, porque em função do que está se prevendo para frente, a gente já pode enxergar hoje que caminho a gente deve se preparar para ter as competências, e aí sim estar preparado quando chegar o momento para as novas tecnologias, novos fluidos, novos desenhos, né? Então, basicamente, seria esse um dos objetivos da apresentação de hoje, né? Criar essa consciência, né, do que é uma possibilidade real, o que pode acontecer aqui para frente nos próximos anos, e de uma certa forma, sabendo disso, já buscar conhecimento, formação, e poder enfrentar isso mais tranquilamente quando chegar para a gente. Se a gente verificar os protocolos de redução, né, o chamado F-gas, né, que é a redução dos HFCs aí nos principais blocos, né, nós temos a União Europeia, Estados Unidos e China, a gente verifica que a Europa ela sempre está mais adiantada, né, em relação aos Estados Unidos, e a China ela mais ou menos vem em par com os outros países em desenvolvimento,
mas eles têm um tempo maior para reagir, para aplicar as mudanças ou os cortes e proibições em determinados refrigerantes. Apesar da Europa ela estar na frente, ela antecipar, a gente vê que agora, exatamente agora, já em 2024, eles vão mudar do acordo que eles tinham feito e vão reduzir ainda mais, ou seja, vão acelerar a eliminação desses refrigerantes, né? Muito, muito forte. Então, por aqui a gente já vê que, além dos acordos, tem uma pressão a cada dia mais forte para acelerar o que já se foi acordado. Então, isso acaba também se refletindo nos outros países. Nos Estados Unidos, eles vão também começar agora em 24 e vai ser uma redução bem forte, né? Com essa ratificação de Kigali, né? Essa emenda de Kigali, tudo isso aqui vai ser antecipado, vai ser acelerado, ou seja, as empresas e os profissionais eles vão precisar estar capacitados a fazer projetos com uma complexidade talvez um pouco maior, num período de tempo muito mais curto. Se a gente tentar fazer um resumo, e aqui é um resumo de possibilidades, tá? Do que a gente acredita que deva caminhar, não é algo que ainda está assinado, mas realmente tudo indica que vai ser esse o caminho. A gente tem aqui alguns pontos interessantes a comentar. O primeiro grupo é relacionado ao F-gas, né? Que é a redução dos HFCs. Então, a gente vê aqui uma tendência aqui da redução dos limites do GWP para instalações pequenas de ar-condicionado, tá? Então, por exemplo, os sistemas split, eles estão em foco, né? Então, a gente pode ter aqui que para sistemas pequenos, né, o GWP deve possivelmente ficar limitado para nível de 150, que é um nível realmente muito baixo. E para sistemas maiores que isso, aí já limitados a 750 de GWP, que também pode ser bem desafiador em relação ao que a gente tem hoje, tá? Esses dois pontos, eles basicamente tratam desses limites, né? E aqui a gente está falando em sistemas onde a gente tem uma quantidade gigantesca de instalações existentes, mas também de instalações novas que acontecem a cada dia. Um terceiro ponto, que aí eu já não sei o quão ele é conhecido aqui no Brasil, mas as discussões que estão começando a ocorrer e que já tem datas, né, para tentar tomar decisões, que são sobre os PFAS, né? Basicamente, o que são PFAS? Aqui nós não estamos falando de tipos de refrigerantes, a gente está falando de compostos químicos que eles basicamente são formados por carbono fluorados, moléculas de carbono fluorados. Ou seja, praticamente, se não todas, mas quase todas substâncias que possuem átomos de carbono junto com flúor, eles normalmente vão cair ou dentro dessa classificação ou dentro de outras. Nós temos também o PFOS, né, PFAS, mas os PFAS são essas substâncias. O que seriam essas substâncias na prática? Basicamente, são substâncias que geram ou permitem impermeabilização. Então, por exemplo, uma panela antiaderente, um teflon, algum líquido, uma substância que é usada para impermeabilizar uma roupa, um tecido, né, maquiagem. Isso está presente em quase tudo que a gente tem no nosso dia a dia. E aí vem a pergunta, tá, mas qual o link com o refrigerante? A maioria dos refrigerantes sintéticos que nós conhecemos e temos hoje, elas também são classificadas como PFAS, tá? Nós falamos da
da eliminação e da redução dos HFCs. HFC, F de flúor, C de carbono. Então, o flúor e o carbono junto, eles estão dentro do PFAS. Então, praticamente, quase todos os refrigerantes, eles se classificam aí. E qual é o problema do PFAS? O problema é que eles são considerados produtos químicos perpétuos ou permanentes. São compostos químicos que, dentro do conhecimento que nós temos hoje, eles praticamente são impossíveis ou muito difíceis de serem destruídos. Então, se você tiver um resíduo de PFAS no meio ambiente, ele vai ficar lá e não vai se decompor, né? E eles acabam poluindo alimentos, água, tudo mais. Então, está tendo uma pressão no parlamento, tanto americano quanto europeu, muito forte para a eliminação desses produtos, ok? E com isso, nós temos, se for aprovado, nós temos que automaticamente com isso vem também um conjunto muito grande de refrigerantes sintéticos que tem esses componentes, ok? O carbono e o flúor. E aí a situação ela fica mais complexa ainda, tá? Então aqui é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. E isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais adiante, em detalhe, não está muito longe de ter essa discussão final e uma possível aprovação de protocolos e normas em relação a isso. Do outro lado, né, nós temos aqui o Vanderlei, né, e também representando a AI, e nós temos também a ASHRAE, né, são entidades que cuidam de normas. Se a gente olhar da parte normativa, a gente verifica que uma das, digamos assim, uma das soluções que a gente tem a médio e longo prazo sobre a questão de baixo GWP são refrigerantes naturais, mas a gente também tem alguns refrigerantes sintéticos e naturais que têm o problema da flamabilidade, né? Eles podem pegar fogo, causar incêndio, dependendo de concentração e tudo mais. Então, normalmente, quando a gente tem esse risco, as normas de construção, elas são muito severas. Então, as possíveis soluções que a gente ainda vai ver de refrigerantes, como A2L, A3L, né, que tem inflamabilidade moderada ou alta, elas eram meio que proibitivas nos códigos construtivos, acima de certos limites. Mas com toda essa necessidade, né, o caminho de uma certa forma passa por esses refrigerantes, essas normas elas estão sendo revisadas. Então, a cada dia a gente vê que as normas elas já estão trazendo um nível de suporte e detalhamento maior para os casos em que se venham a utilizar esses refrigerantes, tá? Por exemplo, HFOs, tá? Um outro ponto também é relacionado à questão das importações ilegais. O que acontece? Por que está tendo essa pressão hoje para antecipar a eliminação dos refrigerantes em relação ao que já tinha sido acordado e assinado? Uma coisa é o que você põe no papel, outra coisa é que você acaba vendo na prática. Então, nesses últimos anos, a gente viu que houve um volume gigantesco de refrigerantes que já estão proibidos mundialmente, que continuam e continuavam sendo comercializados através de importações ilegais, né? De outros países que não têm, assim, um controle muito forte, uma fiscalização, e eles estão aí no mercado. Então, o que era esperado de ter uma redução, né, de impacto no meio ambiente, aquecimento global, em um determinado ano, o efeito, na verdade, ele meio acabou sendo pior do que isso, né? Ele acabou ainda aumentando, porque houve uma corrida muito forte por esses refrigerantes que estão proibidos. E isso acontece pelo mercado ilegal.
Então, aí também é um ponto onde o cerco ele vai acabar se fechando mais forte, né? Porque não adianta as regras se você não tem a fiscalização e o efetivo controle disso daí. Olhando um pouquinho nos Estados Unidos, né, a gente vê que com essa última emenda, eles vão ter agora já em 24 uma redução muito forte. Eles vão passar de 90% do consumo de referência que existia e vai cair para 60%. Tudo isso dentro de um ano. A gente está falando reduzir 1/3 do que é o padrão normal nos Estados Unidos em apenas um ano. Tá? Então, o impacto, vocês podem ver que é gigantesco. E depois tem aqui os detalhes. Eu não vou me detalhar muito, porque não é o nosso caso aqui, mas só para ter uma ideia do que está acontecendo lá. Também lá nos Estados Unidos, a gente vê que já tem adotado quais são os limites de GWP para as diversas aplicações, né? E com isso, com o corte, né, abrupto da disponibilidade de HFCs, o que naturalmente vai acontecer é que o preço desses HFCs ele literalmente vai explodir. Oi, Vanderlei. Newton, Oi? mais 10 minutos aí na sua Ok, apresentação. obrigado. Obrigado. Tá? Então, a gente vê que precisa já estar preparado rapidamente para, digamos assim, para o que a gente tem de disponibilidade no futuro. Quando a gente vai fazer uma análise de refrigerantes, né, o que que uma empresa, ou eu como proprietário de uma empresa, um grupo, em relação ao refrigerante eu vou fazer, é importante considerar esses 3 pontos. A questão da segurança, né? A questão realmente, digamos assim, do custo, investimento, e aí também analisar a questão de eficiência energética, né, que faz parte, e o impacto ambiental. Tem que ter um bom equilíbrio, né, entre esses 3 elementos para que a decisão ela seja mais sábia possível. Aqui nós temos um timeline, né, ao longo dos anos, o que aconteceu em relação às normas linkado com refrigerantes inflamáveis. E a gente vê que à medida que a gente vai avançando, né, agora daqui para frente, cada vez mais a gente tem um suporte, detalhamento bem mais forte, né, graças a instituições como a ASHA e outras, né? E isso é uma realidade, porque aí também vai ser um dos caminhos em que a gente vai ter para poder lidar com essa dificuldade de qual refrigerante atende aos níveis de GWP. Muito bem, deixa eu tentar ver aqui. Esse slide, eu acho que esse e o próximo é um dos mais importantes que a gente tem. Nós vimos alguns limites, né, que foram colocados nos Estados Unidos, a gente tem para a Europa, né, e gradativamente isso vai chegar para a gente. Mas a gente tem aqui as faixas, né, de GWP e quais os refrigerantes que estão dentro dessas faixas de acordo com a densidade do refrigerante, tá? Então ele mistura densidade com nível de GWP. Aqui dentro, os refrigerantes, não quer dizer que esses 3, um é maior ou menor que o outro. Basicamente, estão dentro de uma mesma caixinha, tá? E a gente vê que tem uma linha aqui importante, que ela é chamada linha de flamabilidade, tá? Então, basicamente, os refrigerantes que estão aqui, eles possuem algum grau, né, de flamabilidade. Ou seja, ele pode representar um risco maior ou menor. Os que são em amarelo são de risco médio, classificados como A2L, e os que estão em vermelho, né, são A3L, né? Eles realmente são muito inflamáveis, né? Então a gente tem, por exemplo, o propano, isobutano, propileno, né? E outros. Então aqui é para a gente ter uma ideia, dependendo da aplicação, o que a aplicação permite para a gente, quais são os refrigerantes que atendem. Se a gente levar em consideração
o que eu falei, né, sobre os PFAS, né? E eu comentei que a maioria dos refrigerantes sintéticos, eles são também classificados como PFAS. O que acontece? Do que a gente tinha, restam muito poucas alternativas. Então, basicamente, a gente tem aqui refrigerantes, fluidos naturais ou blends de refrigerantes naturais com alguns sintéticos, como vocês podem ver. A gente também, um que se escapa aqui, que é o R22, mas ele está proibido já desde o protocolo de Montreal. Ele está aqui só para indicar o que sobrou de refrigerante sintético, tá? Então, com isso, a gente verifica que se o PFAS realmente for aprovado, for implementado pela Europa, pelos Estados Unidos e chegar aqui para o Brasil em algum momento, ainda que mais distante, alguns anos ou décadas depois, a gente vai ficar muito restrito, tá? Então, o tema que eu comentei lá no começo, já olhando o que vem para. Pode ser esse um possível cenário, ou se ele não for aprovado, seria esse o cenário que a gente tem. A gente vê que a tendência das instalações vai ser de níveis de 700 para baixo. E a maioria dos refrigerantes, ou eles são inflamáveis, ou A2L, A3L, ou eles são refrigerantes naturais. Então, a minha recomendação é que a gente busque capacitação sobre esses temas, né? O mais breve possível e não deixar para um último momento, né? Porque pode ser eventualmente que assim como aconteceu agora na Europa, essa redução abrupta e nos Estados Unidos também, em algum momento isso também pode chegar para a gente. Agora Más falando um 5 pouquinho. minutos, Newton. Ok, 5 minutos, agora o foco é no Brasil, tá? Ótimo. A gente Obrigado. olhando agora aqui no Brasil, o que nós temos hoje, basicamente, né, o que a gente identifica. Quando a gente fala de fluidos naturais, sim, continua a amônia forte, né, em várias aplicações. A gente sobre CO2, também um fluido natural. Aí nós temos sistema transcrítico e subcrítico. Nós temos, sim, algumas instalações em transcrítico, mas elas não são predominantes. A gente ainda tem muitos pontos que jogam contra, muitas dificuldades, um custo muito elevado, mas quando a gente fala de CO2 subcrítico, aí sim, ele realmente acontece em bastante casos, principalmente em redes de supermercado. Falando em supermercado, o que a gente também observa hoje é que tem uma utilização cada vez maior das soluções, né, com glicol. A solução glicol anteriormente ela tinha muito de ineficiência, mas hoje com tecnologias de velocidade variável, tanto para compressor, bomba, ventilador e misturas melhores, isso já não é mais tão crítico. Então, normalmente a gente pode ver ter uma casa de máquinas com um chiller ou uma central pequena, e aí utilizando propano, amônia, CO2, mas cargas menores localizadas na carga de máquina, e você tem essa distribuição de solução que vai para a parte de média temperatura dentro do supermercado. Na parte de baixa temperatura, a gente já começa a ver cada vez mais unidades self-container, né, nos balcões expositores e congelados, e elas também já utilizando propano, né, em muitos casos, ou seja, já indo realmente nessa direção que eu comentei com vocês. Nós também vemos que começam a surgir chillers, como por exemplo R1234, já existem bastante para alguns fabricantes, principalmente fora com R32, né, que são refrigerantes A2L, mas eles realmente têm um GWP muito baixo. Também temos aí alguns equipamentos trabalhando com R454, B454C, que também são refrigerantes
com GWP mais baixo, né? Mas também eles são A2L. Então, isso é o que a gente vê já alguns grandes players do nosso mercado já trabalhando com essas tecnologias. Agora, na APAS, dessa semana, a gente já viu equipamentos com compressor propano, né, para chillers e outros desses refrigerantes que estão aqui nessa área, tá? Então, bem, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Acho que o assunto ele é muito complexo, né, para poder abordar tudo no nível de detalhe necessário em tão pouco tempo, mas esse é o overview do que está acontecendo lá fora, a tendência, e que a gente já começa a ver alguns movimentos aqui hoje, isso sim já acontece, tá? Bem, mais uma vez obrigado, Vanderlei, aí pelo convite, a Danfos, por esse momento, tá? E estamos aqui à disposição. Então, parabéns aí, Newton, pela palestra e realmente tem muito mais para conversar sobre gases refrigerantes, não é o que você está mostrando e ainda que é complicado, não? Porque tem aquela flamabilidade, tem aqueles que são explosivos e então ver como escolhe exatamente o gás para o que a gente tem no mercado poder aplicar, não? Então, Perfeito, obrigado. muito obrigado e eu coloquei um link ali no chat que vocês podem baixar uma guia para comissionamento de sistemas de refrigeração gratuita, da Ashford. Já ela saiu há algum tempo. Então aproveitem, deem uma olhada, ela está em inglês, mas ela comenta como que deve ser feito o processo de recebimento, testes e comissionamento de sistemas de refrigeração. Roberto Peixoto, obrigado por estar aqui com a gente. Se você consegue ligar sua câmera, né, e você se apresentar. Estava boa a apresentação, a hora caiu. Saiu a sua apresentação. Vou aproveitar para fazer novamente. Acho que já. Agora acho que vocês me veem, me ouvem e veem também o meu primeiro slide. Sim. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, na companhia, né, de palestrantes aí muito competentes, né, e, enfim, com contribuições muito importantes e significativas, né, para esse encontro. Agradeço o convite, agradeço particularmente meu amigo professor João Pimenta, né, e tem vantagens e desvantagens de ser o último palestrante, né, porque algumas coisas já foram faladas, então a gente pode ressaltar, mas de qualquer forma alguma redundância sempre ocorre, principalmente com a palestra do Newton, que acho que de forma muito clara, né, e brilhante apresentou alguns dilemas, né, que a gente vive no universo dos fluidos refrigerantes. Antes de começar, então, como você me pediu, Vanderlei, uma breve apresentação minha. Eu sou Roberto de Aguiar Peixoto, sou professor e pesquisador do Instituto Mauá de Tecnologia, aqui em São Paulo, em São Caetano do Sul, e sou também membro, né, voluntário de um comitê técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o Comitê de Opções Técnicas em Refrigeração, Ar-Condicionado e Bombas de Calor, criado pelo Protocolo de Montreal, né, para obter informações, né, e disseminar informações importantes para os países com relação aos impactos, às alternativas de fluidos refrigerantes. Muito bom. Roberto, só um comentário Pois não? com você. O capítulo brasileiro de Ashford está montando, nesse momento, estaremos na Smiles, que é a semana próxima aí na Mauá, e a Sim. gente está
está formando um grupo estudantil, através do professor Linsmeyer, Linsmeyer, Eduardo Linsmeyer, sim. e o Cláudio, não é? Então terá um grupo estudantil de ASHRAE que se chama Student Branch Mauá, não? E já foi assinado um convênio entre o capítulo brasileiro e o Instituto Mauá de Tecnologia. Então seria ótimo você estar participando desse grupo junto com o Rubens e com os professores e Claro, os meninos. sim, Assim estou. que Conversei recentemente com o Eduardo Linsmeyer, né, que me contou, né, das atividades aí, das ótimo. propostas. Então, vamos estar participando, sim, com prazer. Muito Obrigado. bem lembrado. Obrigado, Obrigado. obrigado. Bom, eu vou falar rapidamente da emenda de Kigali. Acho que é importante só rever, né, do que se trata a emenda de Kigali, os impactos, né, que ela causou e causa, né, na seleção de fluidos refrigerantes. Quais são as alternativas de uma forma geral, as tendências, né, de uma certa forma, repetindo e complementando algumas coisas que o Newton já apresentou, e alguns comentários finais, incluindo né, a situação da proposta chamada REACH, que está sendo discutida na União Europeia com relação aos PFAs e um dos seus componentes, né, na desagregação dos PFAs, que é o TFA. E que impacta também os fluidos refrigerantes sintéticos. Bom, como eu comentei, eu sou membro voluntário desse comitê, né, que é um comitê composto por aproximadamente 40 pesquisadores, acadêmicos, pessoal de indústria, das grandes indústrias, né, e ele tem membros de quase, bom, das várias regiões do mundo. Existe, né, um equilíbrio geográfico, né, que é uma das coisas importantes desse comitê. O comitê produz a cada 4 anos um relatório, né, com as opções, né, para as várias aplicações no setor de refrigeração doméstica, comercial, industrial, transporte refrigerado. Então, é feito uma apresentação, uma avaliação das opções, né? E uma coisa importante é que esse comitê é um comitê independente, ele tem representante, né, das várias empresas e também de academias e instituições de pesquisa, mas ele tem, né, um princípio, né, da independência, que é o que move, né, e que está por trás da elaboração desses relatórios. Muito bom. Como foi falado também pelo Newton, né, os gases, né, os fluidos refrigerantes, né, originários, né, no setor de refrigeração, sintéticos, né, eles são potentes gases de efeito estufa, e se a gente considerar no passado, né, as medidas iniciais do Protocolo de Montreal tiveram uma enorme contribuição para a proteção do clima, né, 5 vezes a meta, né, que foi estabelecida, né, pelo Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Montreal, quando só cuidava da camada de ozônio, já era um protocolo que a gente chama climático, já tinha benefícios de proteção ao clima, né? E aí, esses benefícios, né, foram aumentados, né, considerados para a decisão sobre a emenda de Kigali, né? A emenda de Kigali, né, resolveu, então, incluir nas substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal os HFCs, que não são gases de efeito estufa, perdão, não são gases de destruição da camada de ozônio, são gases, são substâncias, né, com potencial de aquecimento global, são gases de efeito estufa, né? E a emenda Kigali, segundo, né, algumas simulações que temos feito, que estamos realizados, né, vai auxiliar, né, combater a crise climática, né, evitando um aumento de até 0,5 grau centígrados no final desse século, né? Nos vários aspectos considerados, né, para incluir os HFCs como substâncias controladas, foi o sucesso do Protocolo de Montreal, conhecimento dos setores de consumo, uma ratificação universal e a existência de estruturas nacionais para sua implementação,
Basicamente, a emenda de Kigali, né, prevê a redução, não a eliminação, né, a redução significativa, né, do consumo dos HFCs, né, e entrou em vigor em janeiro de 2019. Então, os vários HFCs agora fazem parte, né, do texto, né, do documento do protocolo, né, e eles são apresentados junto com o seu GWP, seu potencial de aquecimento global, que está baseado no relatório, né, de avaliação número 4 do IPCC, o Assessment Report número 4. Né? Já estamos no 6, mas os valores até agora, né, oficiais de GWP adotados pelo Protocolo de Montreal são os do AR4 do IPCC. Né? Por que são apresentados o GWP? Porque os países, nos vários passos, nas várias etapas de congelamento e redução, né, tem que apresentar esses valores quantitativos de redução, não em toneladas, em base mássica, né, dessas substâncias, mas em toneladas de CO2 equivalente, usando os GWPs então apresentados. Né? Os vários países, né, categorizados, classificados, né, em países não artigo 5, conforme o jargão do Protocolo de Montreal, que são basicamente os países desenvolvidos e industrializados, e os países que fazem parte do grupo chamado países do artigo 5, que são basicamente os países em desenvolvimento, têm cronogramas de redução, né, dos HFCs. 2 cronogramas para os países não artigo 5 e 2 cronogramas para os países artigo 5. No caso do Brasil, nós estamos no grupo 1 dos países artigo 5 e temos um congelamento em 2024, uma redução de 10% em 2029, 30% em 2035, 50% em 2040 e 80% em 2045. Esse é o cronograma oficial, mas conforme acho que foi pontuado, né, pelo próprio Newton, né, a realidade é dinâmica e muitas vezes nós vamos ter uma eliminação, uma redução, né, mais intensa, né, mais rápida do que o próprio cronograma estabelecido pelo Protocolo de Montreal. A União Europeia, na sua legislação referente aos gases fluorados, F-Gas Regulation, né, tem um cronograma de eliminação bem mais rígido, né, mais avançado. Né? A questão, né, da demanda por refrigeração e ar-condicionado está aumentando rapidamente, né, e isso também, né, acabou sendo um dos pontos importantes, né, relacionados com a discussão e a decisão da emenda de Kigali. Porque caso não fosse gerenciado esse aumento da demanda, né, resultaria em maiores emissões de gases de efeito estufa, uma emissão direta, né, os sistemas de refrigeração e ar-condicionado têm 2 tipos, né, de emissões de gases de efeito estufa. A emissão direta, que são os fluidos refrigerantes, né, com alto GWP, e as indiretas, que tem a ver com consumo de energia elétrica, e aí depende da região, do país, né, da intensidade de carbono, de CO2 da sua matriz elétrica. Né? Bom, inicialmente, com relação aos impactos gerais, cabe, né, ressaltar que agora nós temos umas regras internacionais claras, né, sobre o uso de refrigerantes. Né? Novas discussões e regulamentações podem vir, como essa questão dos PFAs, né, mas sob o ponto de vista, né, do histórico do Protocolo de Montreal e também todo o tempo que foi discutido e que a indústria, né, produtora de fluidos refrigerantes e as indústrias de refrigeração e ar-condicionado e usuárias, fabricantes de equipamentos, houve um tempo grande, né, de discussão e de indefinição. Né, e isso agora está nós temos um cenário mais claro, né? E isso, de uma certa forma, potencializou, intensificou, né, a realização de testes, protótipos, né, e também, né, a disseminação, né, de tecnologias e novos fluidos refrigerantes.
O setor de refrigeração e ar-condicionado e bombas de calor é o grande consumidor dos HFCs, né? Ou seja, o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali, né, tem um foco muito grande hoje em dia no setor de refrigeração e ar-condicionado, né? Já que os outros setores cobertos, né, pelo Protocolo de Montreal, historicamente usuários, né, de CFCs e HCFCs, como espumas, aerossóis, os MDI, né, os inaladores, né, para asma e doenças, né, respiratórias, e também a área de proteção de incêndio, né, tem um uso mais restrito, né, de HFCs, né? E aí, isso pensando numa questão global, 80%, né? Mas se a gente considerar os países em desenvolvimento, esse número, né, chega a quase 95%, né, do consumo de HFCs para o setor de refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor, né? 4 refrigerantes, né, são, né, os mais utilizados. Os 4 refrigerantes HFC, substância pura, o HFC 134A, e 3 misturas, como o R404A, o R507A e o R410A. Né? Esses fluidos são utilizados em diversas aplicações, refrigeração, processos industriais, né, setor varejista de alimentos e bebidas, ar-condicionado, bombas de calor, ar-condicionado automotivo, refrigeração industrial e chillers. Né? Todos eles são classificados como A1, né, na norma de classificação de refrigerantes, ASHRAE e ISO, né, ou seja, têm baixa toxicidade e são não inflamáveis. Ou seja, era uma situação muito confortável sob o ponto de vista, né, de segurança, o uso desses refrigerantes, que infelizmente, né, tem esse impacto climático global. Né? Em termos das várias aplicações, né, a gente poderia também, né, apresentar algumas estimativas, né, com relação ao uso, né, de HFC. 65%, então, seria utilizado, né, segundo estimativas, no setor, no subsetor de ar-condicionado e bombas de calor, e 35% no setor de refrigeração, né, onde, no caso do setor de refrigeração, o uso maior, né, no setor de refrigeração comercial. No caso de ar-condicionado, né, a gente tem uma divisão quase equitativa entre equipamentos de ar-condicionado, né, estacionários, vários equipamentos, e também o ar-condicionado móvel, automotivo, né, 45%, 36% e 15% para os chillers. Bom, hoje a gente tem um cenário que a gente pode dizer que já existem alternativas de baixo GWP disponíveis para quase todas as aplicações, né, de refrigeração, ar-condicionado e bombas de calor. Né? Os 4 HFCs mais utilizados, consumidos, mencionados agora há pouco, né, o 134A, 404A, 507A e 410A, né, podem ser evitados na maioria dos novos equipamentos. Né? De qualquer forma, ainda há um acesso limitado a equipamentos e refrigerantes, né, alternativos, né, de baixo GWP em algumas regiões geográficas em alguns países. Né? Como comentado anteriormente, muitos refrigerantes de baixo GWP são inflamáveis. Então, o equipamento, né, para utilizar esses fluidos com segurança, né, em princípio, né, pode-se dizer, seriam adequados sistemas selados pequenos, né, ou, né, grandes sistemas, né, instalados em áreas de acesso controlado, salas de máquinas no telhado, com uma grande ventilação e difusão, né, de eventuais vazamentos. Né? O uso de refrigerantes inflamáveis é mais problemático em equipamentos de médio porte, né, e também localizados em áreas de acesso público. Né? E dessa forma, né, os refrigerantes de baixa inflamabilidade, os chamados A2L, né, estão amplamente sendo utilizados. Né? Os refrigerantes de maior inflamabilidade, como os hidrocarbonetos A3, né, eles estão também crescendo, né, em termos de utilização, mas medidas de controle de segurança, né, têm que ser tomadas.
né? E aí também, novamente, né, ressaltando, né, chamando a atenção por um ponto muito importante, né, com relação ao uso de fluidos inflamáveis em geral, que é a capacitação, né, técnica, né, o treinamento, a educação, que são aspectos fundamentais, né, para garantir o uso seguro desses fluidos, né? A gente tem já, né, alternativas, né, para o setor de refrigeração com GWP menor que 150, né? Então, a gente tem, por exemplo, para a área residencial, refrigeradores freezes, o isobutano, o H600A, que está se tornando, né, o fluido hegemônico dominante nessa aplicação. Temos o propano, né, para equipamentos standalone, né, que com a revisão da norma IEC, né, também está se tornando um padrão para unidades plug-in, né, self-contained de refrigeração comercial, congeladores, né, de bebidas, de produtos congelados em geral, né? Unidades condensadoras, a gente tem o uso de sistemas, né, de fluidos sintéticos, o 454C, o 455A, que tem GWP menor que 150, 148, né? E tem um uso crescente, né, nos países não artigo 5, lembrando, né, que são os países, então, desenvolvidos. E também o CO2, né, o R744, né, utilizado, né, em unidades condensadoras, né? E amônia, né, o CO2 para refrigeração industrial e refrigeração comercial, sistemas centrais de ar-condicionado, né, e também esses outros fluidos sintéticos, 454C, 455A, né, para aplicações industriais de médio porte. Um problema, né, uma questão, um desafio, né, é a questão da substituição das alternativas ao 410A, né, que substituiu o 22 e agora, né, devido à emenda de Kigali, então tem também, né, a sua redução como um foco de controle, né? Existem tecnologias, né, com GWP entre 450 e 750, entendendo tecnologias como fluidos refrigerantes, né, e algumas delas, né, por característica das propriedades termodinâmicas, termofísicas, e também, né, com a inovação, né, e melhor desenho dos equipamentos, tem uma eficiência energética maior, né, do que o próprio 410A. Existem também alternativas com GWP menor que 150, que é o propano, né, que recentemente, né, foi o foco, né, de uma revisão de uma norma IEC, aumentando a carga. Então, o propano, né, agora tem também, né, um potencial, né, de crescimento para o uso de algumas unidades pequenas, né, de ar-condicionado split, por exemplo. E o desenvolvimento técnico, né, do uso desses fluidos está em andamento, né? Alguns exemplos, né, de aplicações de ar-condicionado e bombas de calor com fluidos com GWP até 750, que a gente poderia, então, considerar como alternativas de transição. Então, aí aparece o R32, tem um GWP de 675, o 454B e o 452B, com potenciais de aquecimento global, GWP 466 e 698, respectivamente, né? E são aplicados em unidades splits, multi-split, VRF, rooftop, né? As aplicações de ar-condicionado não chillers, né? Não centrais de água gelada. Mas, infelizmente, algumas aplicações ainda dependem, né, tem, né, um desenvolvimento mais lento e ainda dependem, né, do uso de fluidos refrigerantes com alto GWP. É o caso do transporte refrigerado, né, que historicamente é um grande usuário do R404A, que tem um GWP de cerca de 4.000, né? E uma alternativa é o 452A, uma mistura de HFOs e HFCs,
né, que tem um GWP ainda alto de 2.140. Né? Existem opções de baixo potencial de aquecimento global que estão em desenvolvimento. Outra aplicação, né, que tem um consumo pequeno, mas também, né, tem um uso de HFCs de alto GWP, é a sistemas de temperatura ultrabaixa, por exemplo, para freezers de vacinas, né, que trabalham a menos 70 graus Celsius, né, e usam sistemas de refrigeração em geral em cascata, né. E nessas aplicações existe o uso de fluidos com GWP muito alto, por exemplo, o R508B, que tem um GWP de 13.400 aproximadamente, né? E as opções para essas aplicações estão ainda em fase de desenvolvimento, né? Um aspecto importante que tem a ver, né, com o uso de fluidos inflamáveis, né, em vários níveis de inflamabilidade, né, foi o progresso significativo, né, de padrões de segurança, né, e a revisão das normas, né, para o uso desses fluidos, né? A norma IEC 60335-289, relacionada a aplicações de produtos, equipamentos de refrigeração comercial, foi revisada, né, e permite hoje em dia maiores cargas de fluidos refrigerantes, né, 500 gramas de hidrocarbonetos, é o caso do propano, né? E aí está sendo transferida para as normas nacionais em diversos países, né? Na mesma linha, né, a norma referente a ar-condicionado de bombas de calor, IEC, a 60335-240, foi aprovada em abril de 2022, né, um ano atrás, e permite o uso de fluidos inflamáveis, por exemplo, de propano, né, até quase 1.000 gramas, né, num ar-condicionado split padrão. Então, isso, né, foi um avanço e permite, né, o uso de fluidos de baixo GWP inflamáveis em algumas aplicações. Questão dos PFAs e o TFA. O Newton já mencionou, né, os PFAs são um composto químico perfluorado, né, que tem propriedades de repelência à água, gordura, então são úteis em várias aplicações industriais, né? Professor Roberto, Pois não? mais 10 minutos. E aí Perfeito. Já estou, acho que colocamos. não vou nem precisar dos 10 minutos, já tô no finalzinho aí, Tranquilo. nos aspectos finais. Muito bom. Então, os Obrigado. PFAs têm algumas aplicações, né? Revestimento, impermeáveis, produtos antiaderentes, espuma de combate a incêndios, né? Mas, no entanto, eles têm, né, um impacto negativo no meio ambiente, porque são persistentes, né? São difícil, né, eliminação, né, e causam problemas à saúde, né. No passado, alguns PFAs, como o ácido perfluooctanoico, né, e o perfluooctasulfônico, PFOs e PFOA, né, eles foram utilizados, mas foram substituídos por questões, né, de toxicidade. Então, já existe um histórico de controle, né, dessa classe de substâncias. Bom, essas substâncias que são, assim, incluem um grande número de produtos, um grande número de produtos. Um dos problemas é a decomposição que gera o ácido trifluoracético, né? Que é um ácido que tem impactos, né, significativos em concentrações significativas, né? Então, ele é um subproduto da degradação atmosférica, né, de certos PFAs, né? E ele pode também, né, persistir por longos períodos, né? Ele não é considerado tóxico por seres humanos, mas, né, tem impacto sobre os ecossistemas, principalmente água e vegetação, né? Bom, na Europa já há um certo tempo, né, tem uma preocupação crescente, né, com a presença dessas substâncias, os PFAs e o produto degradado, que é o TFA, né?
E, em função disso, né, os reguladores europeus vêm discutindo, né, e prevendo, né, a adoção de medidas, né, para limitar o uso e a liberação dessa substância e também estabelecer limites máximos, né, para a sua presença em alguns produtos. Existe uma proposta, né, que vinha sendo elaborada nos últimos anos, né, e foi apresentada, né, esse ano, recentemente, que é a chamada proposta REACH, que foi elaborada é proposta, né, pelos governos da Dinamarca, Alemanha, Holanda, Noruega e Suécia, né? E prevê, né, uma série de medidas regulatórias, né, de proibições para as substâncias PFAs e que podem impactar, deverão impactar caso, né, essa proposta seja assumida pela União Europeia. Existe agora uma fase de discussão, de revisão, de consulta pública que está em curso, né? Mas caso, né, ela seja considerada, aprovada na íntegra, né, alguns fluidos refrigerantes sintéticos, né, vão ser impactados, como o HFC 125, o 134A, o 143A, o 227A, o 245FA e também diversos HFOs, 1234YF, 1234ZE e assim por diante. Então, existe uma preocupação, né, da indústria, diversos subsetores, diversos grupos empresariais já estão se manifestando, né, com preocupação, né, e uma das questões, né, levantadas nessa discussão, né, por grupos, né, por setores que questionam, né, a rigidez, né, das medidas propostas, é de que isso, se aprovado, né, pode, de uma certa forma, ter impactos negativos sob o ponto de vista de consumo de energia de alguns equipamentos, por exemplo, bombas de calor, né? E mesmo o caso do ar-condicionado automotivo, que está migrando todo para 1234YF, teria que voltar para o CO2 e, em alguns casos, tem alguns problemas. Enfim, são clamores, né, que levam em conta interesses comerciais, tecnológicos, etc., e têm que ser avaliados, né? E é provável que o protocolo de Montreal, né, que agora tem essas substâncias, né, os HFCs como controladas e os HFOs são substâncias alternativas, deva, em breve, né, solicitar para os seus organismos técnicos, incluindo o comitê no qual eu faço parte, né, para fazer uma avaliação, né, um estudo desses impactos, né, que podem ocorrer, né, caso alguns refrigerantes sejam atingidos pela legislação PFA. Sobre os PFAs, né, essa legislação que está em curso a discussão na União Europeia. Comentários finais, né? A gente pode então elencar os seguintes pontos, né? Alternativas de baixo GWP para os HFCs de alto GWP, elas existem, estão disponíveis para a maioria das aplicações, mas tem um problema de acessibilidade, né, limitada em países em desenvolvimento, chamados países artigo 5. Né? Ainda há um desenvolvimento de novos fluidos refrigerantes, a indústria química ainda continua, né, num trabalho, né, de desenvolver novos fluidos, né, e existem uma série de aplicações de refrigeração ar-condicionado que têm diversas alternativas com bem baixo GWP, abaixo de 10, né, como o uso utilizando hidrocarbonetos, CO2, amônio e também alguns HFOs, alguns fluidos sintéticos. Ou seja, né, as duas grandes famílias que a gente tem hoje de fluidos, que são os fluidos chamados naturais e os fluidos sintéticos. Né? E num período de transição, como mencionado, né, algumas alternativas com GWP até 750 poderão, né, ser rapidamente adotadas. Muito bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção,
novamente agradeço o convite. Enfim, é isso. Parabéns, parabéns, muito bom, muito boa a sua apresentação. E, pessoal, vocês querem ligar suas câmeras, todos nós, para primeiro ir vendo as perguntas, se o pessoal tem mais alguma pergunta, e também para tirar aquela foto para as mídias sociais e as coisas, sorrir, não? E sair bem na foto. Pentear-se, não? Como eu não consigo fazer. E pronto, essa foto está pronta. Felipe, tinha algumas perguntas, não? No chat. Para Vanderlei e para Tem Vanderlei. algumas perguntas. O Douglas Que perguntou como é que se faz para ter acesso às normas da IAR, Vanderlei? Você pode acessar www.iar.org.br e se tornar um membro do IAR, que você tem um desconto, ou comprar de forma direta. Ela é toda feita a comercialização, por enquanto, nos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, mas atualmente já existe uma tramitação junto com a ABNT aqui no Brasil. Então, um processo que nós queremos muito, né, para que faça toda a tradução, e em breve todas elas estarão disponíveis também através das normas ABNT e IAR, né? Vai se tornar como aquelas ABNT ISO, ISO ABNT, e então existem essas formas atuais de acessar ao site do IAR. E futuramente, muito em breve, através da ABNT. muito bom. A gente Obrigado. fez o pessoal, todos panelistas. Então, se vocês quiserem cumprimentar, fazer as perguntas diretamente para os nossos palestrantes, ou sair na foto, não? A gente tirar mais uma foto com todos vocês e as câmeras ligadas, essa é também uma boa. Mas teve aqui, tanto para o professor Roberto, tanto para o palestrante Roberto, como para o Newton, teve vários comentários aqui dizendo que a palestra estava ótima, agradecendo pelo conhecimento, muito boa palestra, muito top. Então teve vários elogios aí, pessoal. Parabéns pelo evento aí que conseguimos bolar. O Dalvo já tá preparado com a camiseta de amônia aí, né, Dalvo? Grande abraço, meu amigo. Bom te ver. O Alexandre Rios também tá aí, que é do corporativo toda a América Latina do Minerva Foods. Grande abraço. Os outros aqui eu não tô conseguindo ver direito, mas um grande abraço a todos aí também, que de repente eu conheço e não tô reconhecendo. Bom, Muito bom, então. Então, esse evento foi organizado então pelo tanto capítulo Brasil como Sul Brasil, pelo professor Pimenta, pela equipe de refrigeração Heitor e o Felipe do capítulo Sul. Essa aqui é uma prévia para o evento que teremos também no dia 20, dia 20 de junho, teremos essa semana da refrigeração e teremos um evento um pouco maior, não? Como essa semana da refrigeração já vem sendo feita há vários anos e é bem interessante. Então já deixamos o convite para esse dia 20, para que todos participem. Ainda estamos terminando de organizar com o professor Pimenta. Então ele que E bolou essas gostaríamos ideias aqui. Sim, Felipe. E gostaríamos, né, Walter, de convidar todos interessados da área HVAC-R para participarem dos nossos eventos, se desejarem se voluntariar na ASHRAE, sempre estamos dispostos aí a fazer grandes atividades e precisamos de sempre auxílio, né? Então, se quem tem interesse, fale comigo, com o Walter, ou se quiser se voluntariar para ser da IR, converse com o Vanderlei. Nós sempre precisamos de apoio, hein?
Ótimo. Então, querem cada um só falar um pouquinho para já fazer o nosso fechamento? O Newton quer começar? E depois o resto do pessoal, alguns comentários, pensamentos finais? Ok. Só mais uma vez agradecer aí a organização do evento, os participantes, os ouvintes, também agradecer e pedir desculpa e agradecer ao professor Roberto aí eu tentei fazer meio que um resumão e depois ele conseguiu fazer bem detalhadinho, né, com muito mais profundidade, a maioria dos pontos que eu também abordei. Então, assim, escutaram duas vezes, né? Não tem por que não saber mais do assunto, né? Thales. Uhum. Bom, bom, eu posso aproveitar já também falar, agradeço novamente, né, aos organizadores. Eu acho que acho que foi um evento importante, interessante, coisas importantes acontecendo e acho que vamos em frente, né? Vamos continuar, né, participando e disseminando informações e discutindo opções, né, das várias tendências aí. Muito obrigado novamente. Alex, Fabiano, quer só se apresentar e falar um oi? Obrigado a todos os palestrantes aí que se voluntariamente fizeram o evento, né? Vocês puseram seu tempo e vieram fazer o evento conosco. Alex, Dalbo, algum de vocês quer dar um oi ou trocar uma ideia? A gente já vai fechando. Walter, boa noite a todos. Oi, Dalbo. Gostaria de parabenizar a todos os palestrantes, Careta, Newton e o professor Roberto. Tá? Foi muito interessante, é um assunto super atual e cada vez mais presente no planeta, né? Hoje, como empresa, nós lá, nas nossas certificações ISO 14001 do meio ambiente, nós temos que ficar muito atentos a isso. E uma das condicionantes são refrigerantes, né? Que tem esse poder de aquecimento global. Hoje nós conseguimos eliminar totalmente a nossa carga de refrigerantes que tem alto poder de aquecimento global. A amônia nós já somos apaixonados e utilizamos ela desde da fundação da empresa, porque é imprescindível, né? Temos hoje lá uma carga com mais de 100 toneladas de amônia e temos todo esse cuidado com a segurança que o Vanderlei pregou aí, e depende muito disso, daí é simplesmente segurança e saber mexer com ela. Um grande mestre da área já falou para nós, falou uma vez, eu não tirei isso da cabeça, a amônia não é perigosa, ela não mata, o que mata é a ignorância de não saber trabalhar com ela. Então, estamos aí, e parabéns novamente pela iniciativa da Ashford. Boa, boa. Alex, quer só falar alguma coisa? Adalton, Sim, Everton, Bruno? sim, Vai. prazer aí, boa noite a todos. Eu recebi esse convite de um especialista nosso em refrigeração, né, na empresa que eu trabalho, e é gratificante saber. Eu trabalho com refrigeração por amônia tem vamos fazer 27 anos, tá? E a gente vê que a gente não sabe tudo. E igual os colegas falaram aí, o problema da amônia realmente, né, não é ela que mata, o que mata é a ignorância, a falta de conhecimento, tá? Hoje mesmo, no meu trabalho lá, a gente estava fazendo uma inspeção, né, visual no sistema, e aí tinha pessoas ainda que, com 5, 6 anos que atuam na área, não sabiam dessa inspeção visual, que ela é extremamente importante, né? Então, todos os padrões que a gente tem relacionados à amônia, então eles têm que ser seguidos à risca, que isso minimiza consideravelmente o risco de acidente. E um dado que eu achei interessante que eu não sabia, que não lembro quem falou, que 50% dos eventos com amônia é relacionado a erro humano e quase que também igual ali, né, são falhas de equipamentos, tá? Então a gente, na empresa que eu trabalho, a gente tem alerta de outras unidades sobre os que aconteceram e você vai ver realmente, né, falta de treinamento, falta de conhecimento e que ocasionam isso, tá? Eu gostei bastante do evento, tá? Muito obrigado pelas informações disponibilizadas. Boa, Alex.
Obrigado. Douglas, Robertson, Oscar, Everton, quer trocar uma ideia ou fechamos? Acho que fechamos, Walter. Tá bom, então. Ótimo, Felipe. Então, fecha aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Giaretta. Obrigado, Newton. E obrigado aos participantes. Fecha aí, Felipe. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar essa noite com vocês. Agradeço a todos os palestrantes, Vanderlei, Newton e Roberto. E nos vemos nos próximos eventos, então. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um grande abraço, até mais. Tchau, legal. Giaretta. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.